Sejam muito bem-vindos aqui à aula 3 sobre o Decreto-Lei número 25 de 1937. Na aula passada, na aula 2, nós vimos lá, entre algumas outras coisas, nós vimos os livros, né, os livros do tombo, e vimos também sobre o tombamento dos bens das pessoas jurídicas de direito público. Nós vimos lá na aula anterior esse tombamento dos bens das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, bens da União, do Estado e dos municípios, né? E do DF, apesar de não ser citado no decreto. Nesta aula, nós vamos focar no tombamento dos bens, mas dos bens particulares, ou seja, dos bens das pessoas naturais, das coisas das pessoas naturais. O decreto chama de pessoas naturais, mas para a gente entender bem, quando ela fala pessoas naturais, ele está falando de pessoas físicas, né, que tem a CPF, perfeito? E também dos bens das pessoas jurídicas, mas agora das pessoas jurídicas de direito privado, né, das pessoas jurídicas de direito privado. Quando nós pensamos nos bens dessas pessoas, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é que existe um processo para o tombamento desses bens, né, para o tombamento desses bens. E durante esse processo, este tombamento, ele pode ter dois momentos. Não necessariamente terá, mas ele pode ter dois momentos. O primeiro momento é o tombamento provisório. Isso mesmo, né? Os bens particulares podem passar por um tombamento provisório. Na verdade, eles vão passar por um tombamento provisório, né? Esse tombamento provisório se dá especificamente no momento onde que aquele bem é notificado, né, lá pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? Quando o decreto fala desse serviço, atualmente nós estamos falando do IPHAN, do Instituto, né, de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, certo? Mas o decreto é mais antigo, então ele fala do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Este serviço ele vai notificar esses bens, ou melhor, os proprietários desses bens, seja uma pessoa natural, seja uma pessoa jurídica de direito privado. Quando notifica, o ato de notificar transforma aquele bem em um bem tombado. Porém, essa notificação faz com que seja um tombamento provisório. Tá? Para que haja um tombamento permanente, um tombamento maior, né? É necessário, um tombamento permanente, é necessário que aquele bem seja inscrito em um daqueles 4 livros que nós vimos na aula anterior. Perfeito? Então, se esse bem é inscrito em um daqueles livros, então é um tombamento definitivo. É um tombamento definitivo. Perfeito até aqui? Tranquilo? Então, vamos ver aí no material com o professor. Nós estamos falando especificamente, se você não baixou o material ainda, né, caso você não tenha baixado o material, ele está aqui abaixo do vídeo, né? Aqui na tela tem assim, material em PDF. Clica nele que será encaminhado para o material em PDF para você acompanhar melhor essa aula com a teoria e exercício, tá bom? É sempre muito importante nas minhas aulas você estar com o material em mãos. Facilita muito o processo de aprendizagem. Escuta o que eu estou lhe dizendo, isso vai ser um grande diferencial para fazer com que você acerte as questões da sua prova. Então, olha que maravilha. Nós estamos falando especificamente do tombamento das coisas pertencentes às pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado, né? As pessoas naturais e jurídicas de direito privado, tá? Este tombamento, como eu falei para você, ele pode ser provisório, né? Ele pode ser um tombamento provisório ou ele pode ser um tombamento definitivo. Ele pode ser um tombamento provisório ou ele pode ser um tombamento definitivo. O tombamento provisório é a partir da notificação. Ou seja, o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico notifica ao proprietário que aquele bem tem a intenção
de ser tombado. A partir do momento que há essa notificação, aquele bem já é tombado, mas esse tombamento ainda é provisório. Quando é que ele se torna definitivo? Ele se torna definitivo quando acontece esse tombamento no livro do tombo, quando ele é inscrito em um daqueles 4 livros que nós vimos na aula anterior. Perfeito até aí? Tranquilo? Tá? Mas a gente tem que entender um detalhe. Quando um bem é tombado de forma provisória, ou seja, ele é notificado, basicamente ele passa a ter todas as garantias que um bem, né, tombado de forma definitiva tem. Tá? Basicamente ele passa a ter todas as garantias, todos os atos, todas as seguranças que um bem definitivo tem, que um bem que já foi colocado lá no livro do tombo tem, salvo um ponto que se encontra no artigo 13, né? No artigo 13, coloquei para você, né? Olha, para todos os efeitos, salvo aquele disposto no artigo 13, né? O tombamento provisório se equipara ao definitivo. Então, em regra, está tombado provisoriamente? Enquanto está tombado provisoriamente, né, ele já passa a ter garantido todos os atos que o definitivo tem, salvo aquele ponto que se encontra no artigo 13. Ou seja, então não é no todo, mas é quase todo, digamos assim. Tem uma única exceção, né? Uma única exceção, que é o que está no artigo 13, que esse artigo 13 nós vamos estudar na 4ª aula, tá? Separei ele lá para a 4ª aula, fica mais fácil a gente compreender ele lá. Mas é necessário que você entenda a partir de agora que patrimônio provisório tem a mesma demanda que patrimônio definitivo, salvo aquele no artigo 13. Então não é no todo, mas quase todo. Tem uma coisa que não se equipara, só uma coisa não se equipara, que é aquele ponto que está no artigo 13. Tranquilinho até aí? Beleza? Bom demais, né? Bom demais. Quando esse bem, preste atenção, esse bem, essa coisa de um particular, de uma pessoa natural ou de uma pessoa jurídica de direito privado, este bem vai ser tombado, há 2 tipos de tombamento. Há 2 tipos de tombamento. Há o tombamento, então, voluntário, 2 formas, ou melhor, há 2 formas de tombamento. Há o tombamento voluntário e o tombamento compulsoriamente. Antes da gente ir para o texto em si, preste atenção que é muito simples a diferença. Quando que é voluntário? Óbvio, quando o proprietário do bem deseja que aquele bem seja tombado. Simples, bastante simples. Né? Quando o proprietário expõe o seu desejo de que aquele bem seja tombado. E se aquele bem seguir todas as regras que nós estamos estudando desde a primeira aula até aqui, você vai perceber que aquele bem poderá ser tombado. E aí, ele sendo tombado, ele será feito de uma forma voluntária. Afinal, o proprietário quis que seja. Né? E compulsoriamente, compulsoriamente é o contrário. É quando o proprietário não se manifesta sobre o seu desejo. Ou até mesmo se manifesta de forma contrária ao tombamento daquele patrimônio. Se ele não se manifestando ou se manifestando de forma contrária, e mesmo assim aquele bem sendo tombado, aquele bem será tombado de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, né? Só um detalhe para o desencargo de consciência do professor. Perceba que nós estamos falando dos bens particulares, de pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito privado. Essa regra não se aplica aos bens públicos, porque os bens públicos, nós já vimos na aula anterior, que para eles serem tombados, basta o diretor do Sistema de Proteção Histórica e Artística Nacional, né, notificar aquele ente federado, ou seja, notificar a União, notificar o Estado, o município, que aquele bem será tombado. Então, os órgãos públicos, as instituições públicas não têm força de questionar, diferentemente da privada, afinal, o bem é privado. Então, neste caso, a pessoa pode ir contrário ao desejo da sociedade, ao desejo do IPHAN, de tombar ele. E mesmo assim, se o IPHAN, se o Serviço de Proteção
do patrimônio histórico e artístico nacional, entender por bem que ele deve ser tombado, então, neste caso, será de uma forma compulsória. Perfeito? Então, preste atenção. Quando que é voluntário? Quando o proprietário deseja. Simples. Quando que é compulsório? Quando o proprietário não deseja. Perfeito? Quando o proprietário não deseja. Ou pelo menos não manifesta o seu interesse a favor daquele tombamento. Neste caso, caso aconteça o tombamento, ele será de forma compulsória. Então vamos ver com calma exatamente o que eu estou dizendo. Ó, primeiro, sobre o tombamento voluntário. Primeiro, sobre o tombamento voluntário aí, tá? No tombamento voluntário, tem duas formas disso acontecer. Na primeira forma, é quando o proprietário, por conta, ele pessoalmente, vai lá no Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pede para que aquele seu bem particular seja tombado. Ou seja, se ele pediu por conta, é óbvio que está sendo voluntário. Né? É óbvio que está sendo voluntário. Se eu tenho uma obra de arte e eu peço, né, que essa obra de arte seja tombada, é óbvio que isso é voluntário. Por quê? Porque está sendo um desejo da parte em solicitar isso. Tá? Um desejo da parte em solicitar isso. É exatamente isso que se encontra aí no primeiro ponto. Né? O grande segredo é a gente perceber que ele pediu. Que ele pediu. Ó, que o proprietário privado, particular, pediu para que aquela coisa fosse revestida de requisitos necessários, né, para fazer parte do patrimônio histórico e artístico nacional. Quando ele pede, aquela coisa, aquele pedido é encaminhado ao Conselho Consultivo do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse Conselho Consultivo, que é citado no Decreto-Lei número 25 de 37, que ele chama de Conselho Consultivo do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente é o Conselho Consultivo de Proteção Cultural dentro do IPHAN. Tá? Então, atualmente é o Conselho Consultivo de Proteção Cultural que nós temos lá dentro do IPHAN. Lá dentro do IPHAN. Tá? Mas, historicamente, conforme esse decreto, ele é chamado de Conselho Consultivo do Serviço de Patrimônio Histórico. Então, assim o sendo, neste momento, eu vou simplesmente chamá-lo de Conselho Consultivo, porque assim a gente consegue sempre visualizar em todas as demandas. No passado, conforme o artigo, conforme aqui o decreto número 25, e atualmente, né, aonde que nós entendemos o Conselho Consultivo de Proteção Cultural, Perfeito? Tá? Então, este conselho, ele irá receber, né, aquele pedido daquele proprietário. Se o conselho entender por bem que aquele imóvel, que aquele bem, que aquela coisa realmente tem todos os requisitos necessários para ser tombado, então o conselho vai solicitar ao diretor do órgão do Serviço de Proteção Histórica e Artística Nacional e este irá fazer a devida solicitação, né? A devida solicitação, ou melhor, a devida notificação daquele patrimônio, daquele bem. Quando se faz a notificação, lembre-se, se foi notificado, já foi tombado. Só que, por enquanto, é um tombamento provisório. Essa notificação, ela tem aí 15 dias de validade. Ou seja, o proprietário precisa agir durante esses 15 dias de validade. Tá? Se por acaso, ao receber a notificação, o proprietário anuir por escrito, ou seja, o proprietário assinar por escrito, autorizar por escrito, querer de forma escrita que aquele bem se torne patrimônio histórico e artístico nacional, aquele bem será tombado de forma definitiva, ou seja, ele será inscrito no livro do tombo. E ao ser tombado de forma definitiva, perceba que foi o proprietário que anuiu, ou seja, foi o proprietário que quis, foi o proprietário que concordou com aquele tombamento. Se ele concordou, obviamente esse tombamento
ele está sendo de uma forma voluntária. E é exatamente isso que está no segundo tópico aí, do segundo pontinho do tópico 2.1, né? Quando ele fala assim, ó, será de forma voluntária sempre que o mesmo proprietário anuir por escrita a notificação. Ou seja, o proprietário autorizou por escrito a notificação que ele recebeu. E aí aquele bem será inscrito no livro, no respectivo livro do tombo. Sendo inscrito no respectivo livro do tombo, passa a ser tombado de uma forma permanente, de uma forma definitiva aquele bem a partir dali. Agora perceba um detalhe que não está muito expresso no decreto número 25, mas é importante a gente perceber, que é o seguinte. Vamos supor que você tem um patrimônio, você tem um bem. Você tem um bem. Um determinado grupo de pessoas, uma determinada associação de pessoas, entende que o seu patrimônio é um patrimônio que merece ser tombado. E aí essas pessoas procuram o Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí vai lá, demonstra, aquele pedido é encaminhado ao Conselho Consultivo, o Conselho Consultivo analisa e concorda com eles. Aí o Conselho Consultivo notifica, pede para o Serviço de Proteção, né, te notificar que o seu bem irá se tornar um patrimônio definitivo, né? Se tornará um patrimônio tombado de forma definitiva. Quando você é notificado, aquele patrimônio já se tornou tombado, só que de forma provisória. Quando você é notificado, você foi pego de surpresa, né? Você pega aquela notificação, lê, e aí você tem duas coisas para fazer. Se você concordar com a notificação e anuir, concordar por escrito, mesmo que não tenha sido você que pediu, mesmo que não tenha sido você que pediu, né? Se você concordou, se você anuiu de forma escrita, aceita, este tombamento agora de forma definitiva está sendo de forma voluntária, porque você quis, você concordou com aquilo, né? Então, neste caso, é de forma voluntária. Então, é voluntário sempre que existe a anuência com a notificação. Se existe anuência com a devida notificação, é um tombamento voluntário. É um tombamento voluntário. Tranquilinho até aí? Beleza? Então, ser voluntário. A pessoa quis, né? Quis. Ou ela pediu, e aí chegou a notificação e ela anuiu, ou ela não pediu, mas chegou a notificação e ela anuiu, né? Se isso aconteceu, bacana, né? Foi aí, o patrimônio foi tombado agora de forma permanente, a partir da notificação de forma temporária, provisória, né? Depois da notificação, quando você anuir, aquilo será registrado no livro do tombo, será inscrito no livro do tombo, sendo inscrito passa agora a ser um patrimônio permanente. Um patrimônio permanente. Tranquilo? De boa? Beleza? Tranquilinho até aqui? De boa? Só que nós sabemos que a forma voluntária é uma, mas além da forma voluntária, existe a forma compulsória. Existe o tombamento compulsório, né? Esse tombamento compulsório para bens particulares, né? Para bens particulares, tanto de pessoa natural quanto pessoa jurídica de direito privado. Este tombamento será de forma compulsória. E quando que é de forma compulsória? Óbvio que é quando é de forma contrária ao interesse do proprietário. Uai, simples. Se o proprietário não quer e mesmo assim for tombado, isso significa que foi um tombamento obrigatório, foi um tombamento compulsório. E quando que é essa forma compulsória, né? Simples, quando o proprietário recusar anuir. Simples, né? Quando ele fala assim, eu não concordo, eu não vou anuir, ou seja, eu não vou concordar por escrito pelo tombamento. Então, neste caso ele não concorde por escrito, e esse bem, mesmo assim, venha a ser tombado, e a gente vai ver porque eu disse mesmo assim ele seja tombado, ele será tombado de forma compulsória. De forma compulsória. Para isso acontecer, é necessário a gente entender o processo do tombamento compulsório,
que vai estar aí no tópico 3 do seu material. Né? Existe um processo, né? Existe um processo para esse tombamento ser compulsório. E que processo é esse? Primeira coisa, o proprietário foi notificado. Isso é óbvio. Né? Ele foi notificado. Né? Ele tem que ser notificado. Certinho? Tem que ser notificado. Porque é a notificação que transforma aquele patrimônio já em tombado, mas de uma forma provisória, ainda não definitiva. Então ele tem que ser notificado. Sem a notificação, nada acontece. A notificação é palavra de ordem dentro desse decreto. É importantíssimo você compreender o que é essa notificação. Né? A notificação é feita, a notificação é realizada. E quando essa notificação é realizada, né, ela será aí encaminhada ao devido proprietário. E aí o proprietário tem 15 dias a partir do recebimento da notificação para tomar uma decisão. Sendo que a decisão do proprietário basicamente são 3 possíveis. 3 possíveis. Que 3 possíveis são essas? Primeira, anuir. Ou seja, autorizar por escrito. Né? Mas, Kennedy, se ele anuir, se ele autorizar por escrito, isso é um tombamento voluntário. Certo, aí. Isso é um tombamento voluntário. Porque ele anuiu. Né? Ele quis, ele aceitou, por escrito. Tem que ser no canetão, por escrito. Tá? Se ele anuiu, ele quis, então é um tombamento voluntário. De boa. É uma opção, lógico que é uma opção. Né? Mas além dessa opção, existe uma outra opção, que é de não anuir. Ok. Mas tem 2 formas de não anuir. É isso que eu quero que você entenda. Porque quando ele não dar a sua anuência, ele não autoriza por escrito, né, aquela ação, isso pode ser feito de 2 formas. Primeira forma é ele simplesmente silenciar, simplesmente ficar calado, né, nada fazer. Se o proprietário nada fazer, é aquele princípio básico, quem cala consente. Né? Porém, né, esse consentimento não é expresso. Então, se não é expresso, o bem será tombado. Se passou os 15 dias, ele não anuiu, mas não fez mais nada, aquele bem será tombado. E ele será tombado por um tombamento compulsório. Afinal, o proprietário não se manifestou a favor. Também não se manifestou o contrário. Beleza. Nem a favor, nem contrário. Mas, se ele não se manifestou, então significa que o tombamento vai acontecer, mas será um tombamento compulsório. Será um tombamento compulsório aí, um tombamento obrigatório. Tranquilo? Então a primeira opção, anuir. Então, tombamento voluntário. Segunda opção, não anuir, mas também não fazer nada. Não é? Se ele não fez nada, tombamento compulsório. E a terceira opção é ele fazer alguma coisa. Ou seja, ele, ao receber a notificação, ele solicitar uma impugnação daquela notificação dentro do prazo de 15 dias, ele terá a possibilidade de solicitar uma impugnação, de impugnar aquele pedido de tombamento do seu bem. Né? Se ele entrar com essa impugnação será encaminhada. Isso ele tem o prazo de 15 dias para isso, a partir do momento que recebe a notificação. Caso ele faça isso, ele pega essa notificação e é encaminhado ao serviço, e o serviço, por sua vez, né, é encaminhado ao Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo vai analisar a impugnação e dentro de 60 dias, a partir do seu recebimento, o Conselho Consultivo vai tomar uma decisão. Essa decisão do Conselho Consultivo é irrecorrível, conforme está estabelecido no Decreto-Lei. Essa decisão do Conselho Consultivo é irrecorrível, conforme está estabelecido no Decreto-Lei. Olha bem, estou falando conforme está no Decreto-Lei, que é o que vai cair na sua prova. É irrecorrível. Irrecorrível. Ou seja, se o Conselho Consultivo entender, mediante a impugnação, que aquele bem realmente não poderá ser tombado, o proprietário estava correto na sua impugnação, então pronto, aquele bem não será tombado. Simples assim.
Não é? Simples assim. E se o Serviço de Patrimônio Histórico quiser recorrer? Não recorre mais. Porque conforme o decreto, aquele bem é irrecorrível, conforme o decreto número 25. Repita, é o que está escrito no decreto número 25. Existem outras possibilidades, que eu não vou entrar no mérito, mas conforme o decreto número 25, é irrecorrível. Então, aquele serviço não poderá ali o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico não poderá recorrer. Não, se o Conselho, depois da impugnação, disse não será tombado, não será tombado, e acabou, isso é fini. Agora, e se o Conselho disser o contrário? Ou seja, o Conselho pegou a impugnação feita pelo proprietário depois da notificação, pegou essa notificação e disse: como a velha vaca mimosa dizia, essa impugnação está muito fraca, não vou aceitar. Se o Conselho disse não aceita a impugnação, ou seja, ele indefere a impugnação, ele está dizendo tomba. E aí aquele patrimônio será tombado. E o proprietário não terá a possibilidade de recorrer, conforme está estabelecido no decreto número 25. Decreto-lei número 25. Então, este proprietário não poderá recorrer sobre isso. Então, isso significa que esse tombamento será feito de uma forma, isso mesmo, será feito de uma forma compulsória, será realizado de uma forma compulsória, de uma forma obrigatória, Isso está no terceiro pontinho aí, né? Tudo isso que eu disse para você, né? Só quero que você entenda que para o proprietário, então, ele tem que se manifestar. Ele se manifestando, ele vai se manifestar mediante uma impugnação, né? Essa impugnação é encaminhada ao Conselho Consultivo, que vai proferir uma decisão dentro de 60 dias, né? E essa decisão não caberá recurso, né? Sendo que essa decisão pode ter duas demandas primordialmente, né? Óbvio que é o não tombamento. Então, no tombamento, aquela notificação vai deixar de existir, então aquele tombamento provisório deixa de existir, então aquele bem não passa a mais ser tombado, simples assim. Ou o tombamento compulsório, sempre o tombamento compulsório depois da decisão do Conselho nessa demanda, né? Porque se o proprietário entrou com uma impugnação, isso significa que ele não quer. Se ele não quer, não será um tombamento voluntário, mas sim um tombamento compulsório, sobre tal demanda. Perfeito, tranquilo, né? Tranquilo. E aí eu chego no último tópico teórico dessa nossa aula, que ele vai falar sobre a questão da alienação dos bens tombados. Preste atenção no seguinte. Quando nós vimos na aula anterior o tombamento dos bens das pessoas jurídicas de direito público, da União, do Estado e do município, nós vimos o seguinte, que aqueles bens são inalienáveis por natureza. Ou seja, é impossível alienar, é impossível passar para terceiros. Salvo naquele caso, lá que não é bem um salvo, né? Uma outra regra, um outro ponto, que é a possibilidade de transferência da União para o Estado, do Estado para o município, do município para o Estado, e assim sucessivamente. Né? A transferência não é uma alienação, porque o bem do patrimônio público que foi tombado é inalienável por natureza. Agora, quando nós falamos do patrimônio particular, do patrimônio privado de pessoas naturais, pessoas físicas, né? E o patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, este patrimônio, sim, é possível que ele seja alienado. Então, não existe a ideia da inalienação. Aqui é possível que ele seja alienado. Porém, essa alienação, a partir do seu tombamento,
passa a ter regras próprias. É possível alienar? É, mas essa alienação tem alguns limites, digamos assim. Tem algumas regras pré-estabelecidas aqui no próprio decreto. Regras essas que nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Então, é possível alienar bens tombados da União? A resposta é não, não é possível, porque a União é patrimônio público. É possível tombar, ou melhor, é possível alienar bens tombados de pessoas físicas? Sim, é possível, de pessoas naturais, de pessoas físicas é possível, desde que cumpra as regras estabelecidas aqui na lei. É isso que diz aqui, ó, alienabilidade das obras histórico-artísticas tombadas de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições. Ou seja, o que ele está dizendo é que quando nós falamos da alienabilidade, sofrerá restrições. Ele não está dizendo que não é possível alienar. É possível, desde que respeite essas restrições estabelecidas aqui no Decreto-Lei número 25. Tranquilinho até aí? De boa? Beleza? Entendemos? Verdade? De boa? Verdade? Então, vamos para mais um momento de fé. Vamos responder alguns exercícios. Questão número 1. Fala assim: conforme o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 37, o tombamento dos bens de pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado serão considerados provisórios ou definitivos. Então vamos lá. O tombamento de bens. Então tá falando do tombamento dos bens de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas de direito privado. Então, bens particulares. Serão considerados provisórios ou definitivos. O item está certo, né, amados? Esse tombamento pode ser provisório, notificação, é a notificação que transforma ele em provisório, 15 dias, né? Ou definitivo, quando ele é inscrito no livro do tombo, né? No livro do tombo. Sendo assim, a questão 1 está certíssima, certíssima. Vamos à questão de número 2. Olha o que ela diz. Conforme o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, o tombamento definitivo dos bens de pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado é iniciado pela notificação. O tombamento definitivo dos bens de pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado é iniciado pela notificação. Amados, se nós estamos falando no item de tombamento definitivo, o tombamento definitivo não é iniciado pela notificação, conforme está dizendo aqui. Não é pela notificação. Se é definitivo, esse tombamento será feito mediante a inscrição no livro do tombo. Simples, né? Qual é mediante a notificação? É o provisório, é o tombamento provisório. Perceba que aqui o examinador deixou claro o tombamento definitivo. Se o item tivesse parado em tombamento, se ele tivesse assim, ó, conforme o decreto 37, o tombamento dos bens de pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito privado é iniciado pela notificação. O item estaria certo, porque ele está falando apenas de tombamento. Ele não separou entre provisório e definitivo, né? O tombamento, antes de ser definitivo, passa pelo provisório. Isso é verdade. Então, o tombamento começa pela notificação. Só que essa notificação inicia o tombamento provisório. Quando nós falamos, conforme o item está dizendo, tombamento definitivo, propriamente dito, então ele está falando aí do tombamento mediante a inscrição no respectivo livro do tombo. Sendo assim, o item 2 está aí erradíssimo. Está aí erradíssimo. Vamos à questão de número 3. Olha o que ela diz. Conforme o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, para todos os efeitos, sem exceção, o tombamento provisório se equipará ao definitivo. Amados, o item está? Isso mesmo. O item está errado. O item está erradíssimo. Por que o item está erradíssimo? Porque ele fala assim, para todos os efeitos, sem exceção,
O tombamento provisório se equipara ao definitivo. Errado. Porque nós sabemos que existe uma exceção, que é a exceção que está no artigo 13. No artigo 13. Então há uma exceção contada no artigo 13. Aqui falou que não existe exceção, fazendo assim o item ficar errado. Ou seja, o provisório e o definitivo tem quase tudo. Né? Se equiparam em quase em tudo, menos naquele tópico do artigo 13 que nós vamos estudar na próxima aula. De boa? Tranquilo? Tá? Então o item 3 está errado porque ele fala sem exceção. O item 4 fala assim: conforme o Decreto-Lei 25 de 30 de novembro de 1937, o tombamento de coisa pertencente à pessoa natural, a pessoa jurídica de direito privado ou a pessoa jurídica de direito público se fará voluntária ou compulsoriamente. O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural, à pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público se fará voluntário ou compulsoriamente. O item está errado, né, amados? Erradíssimo. Por quê? Porque essa ideia sobre a percepção voluntária e compulsória é feita a pessoa jurídica de direito privado e a pessoa natural. Isso não é uma regra para a pessoa jurídica de direito público, porque a regra para a pessoa jurídica de direito público é simplesmente o serviço de proteção informar, né, ao seu ente, à União, ao Estado, ao município, que aquele bem será, a partir daquele momento, tombado. Simples assim. Não é simples assim. Então, se eu fosse falar, eu usaria o termo compulsório, obrigatório, para o público. Né? Sempre será obrigatório, sempre será compulsório. Né? Eu não gosto de usar esse termo lá, por quê? Porque ele não é escrito no decreto. Lá só fala o quê? Lá só fala assim, ó, o patrimônio público, ele será tombado de ofício, é isso que ele diz lá, de ofício. Ou seja, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico vai lá e de ofício, porque quer, por conta, vai lá e tomba. Simples assim, simples assim. Não perguntou, não anuiu, não fez nada disso, certo? Ou seja, ele simplesmente foi lá e tombou. Mas isso é patrimônio público. É o patrimônio privado, particular, então de pessoa natural e de pessoa jurídica, empresa, né? Pessoa jurídica de direito privado, que é necessário notificar. Aí, sendo notificado, aí, mediante essa notificação, saberemos se ele será voluntário, ou seja, a pessoa quis, ou ele será compulsório, a pessoa não quis, conforme o que nós vimos até aqui. Sendo assim, o item 4 está errado, porque ele colocou no mesmo barco do voluntário e compulsório a questão do direito público, né? Da pessoa jurídica de direito público, fazendo essa pessoa, o item ficar errado, porque a pessoa jurídica de direito público não engloba dentro desse tópico, apenas direito na pessoa natural e pessoa jurídica de direito privado. Vamos à questão de número 5, olha o que ela diz. Conforme o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, o tombamento voluntário ocorre quando o proprietário, pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, se recusar a anuir a inscrição da coisa. Conforme o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro, o tombamento voluntário ocorre quando o proprietário, pessoa natural, só pessoa natural, e pessoa jurídica de direito privado, ok, até aqui ok. Ele não citou pessoa jurídica de direito público, ok. Se recusar a anuir, opa! Quando ele se recusa a anuir, então isso significa que esse tombamento não será voluntário. Porque se ele recusou, né, a anuir, significa que ele não quer, que ele não deseja. Então não é voluntário. Então, neste caso, é um tombamento compulsório, né? Fazendo assim o item 5 ficar erradíssimo. Porque nesse caso, o tombamento seria compulsório. Vamos à questão de número 6. Olha o que ela diz. Conforme o Decreto-Lei número 25 de 30 de novembro de 37, o tombamento voluntário ocorre quando o proprietário,
pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, não oferecer impugnação à notificação recebida. Como a velha vaca mimosa dizia. Vamos devagar com andor, porque o santo é de barro. Olha o que o item 6 está dizendo. O tombamento voluntário ocorre quando o proprietário de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado. Ok, são esses dois. Aí ele continua. Não oferecer impugnação à notificação recebida. Calma aí. O cara recebeu a notificação, é isso que ele está dizendo. O cara recebeu a notificação e aí ele não ofereceu impugnação. O fato de não oferecer impugnação, conforme o item, faz com que aquele tombamento seja voluntário. O item está errado, erradíssimo, né, amados? Óbvio que está errado. Por quê? Porque para ser voluntário é necessário ele anuir por escrito, concordar, aceitar por escrito o tombamento. O fato dele não se manifestar, que é o que ele está dizendo aqui, ou seja, ele não anuiu, não está dizendo que ele anuiu aqui, então ele não anuiu. Ele também não ofereceu impugnação, ou seja, ele ficou calado. Se ele ficou calado e passou o prazo dos 15 dias, né, isso significa que aquele patrimônio será tombado, mas ele será tombado de forma compulsória e não de forma voluntária, que está aqui. Lembre-se então que existem 3 possibilidades dentro do processo de tombamento. Depois que é notificado, existem 3 possibilidades. Depois da notificação. Primeiro, anuir. Se ele anuir por escrito, então é voluntário. Segundo, né, não anuir, mas também não impugnar, que é o que está dizendo aqui. Se ele não anuiu e não impugnou, passou o prazo, então será tombado de forma compulsória. E o terceiro e último, ele impugnar. Né? Ele impugnar. Quando ele impugna, é encaminhado para o conselho consultivo, esses 60 dias tomam uma decisão. Se a decisão for a favor da impugnação, ou seja, pelo não tombamento, aquele bem não será tombado e a notificação deixa de valer, então aquele bem volta a não ser mais tombado de forma provisória e nem se torna um tombamento definitivo. Né? Ou se aquele conselho decidir, depois dessa impugnação, decidir que será tombado mesmo assim, será tombado e acabou. E esse tombamento será de forma compulsória. Lembrando que a decisão desse conselho, né, é irrecusável, conforme está aqui no Decreto-Lei número 25. Entendemos? Sendo assim, o item está errado. Por quê? Porque ele pegou não oferecer impugnação como a ideia de concordar. Não. O não oferecer a impugnação não é que ele concorda. Simplesmente significa que ele não está a fim de briga. Só isso. Né? Ele não concordou, ou seja, ele não anuiu por escrito. Ele não concordou. Se ele não concordou, né, ele não impugnou, é verdade, mas ele também não concordou por escrito. Então, neste caso, é aí um tombamento compulsório. Sendo assim, o item 6 está erradíssimo. Vamos ao item 7. Olha o que ele diz. Conforme o Decreto-Lei número 25 de 30 de novembro de 1937. Caso o proprietário, pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, no prazo de 15 dias do recebimento da notificação, oferecer impugnação a ela, o processo é remetido ao Conselho Consultivo, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de 60 dias ao contar do seu recebimento, onde dessa decisão não caberá recurso. O item 7º está grande, professor. O item 7 está grande. E além de grande, ele está certíssimo, né? Certíssimo. O item 7º está certo. É exatamente isso que eu disse. Olha o que ele diz. Caso o proprietário venha oferecer impugnação da notificação, ó, ele impugnou, oferecer impugnação da notificação dentro do prazo de 15 dias do que ele recebeu. Esse processo é encaminhado ao conselho, ok? Que profere a decisão dentro do prazo de 60 dias, ok? A contar do seu recebimento, ok? Onde essa decisão do conselho não caberá recurso, perfeito. Se é pelo não tombamento ou se é pelo tombamento, não terá possibilidade de recurso. Sendo assim, o item 7º está certíssimo. Vamos à questão de número 8 e última questão desta videoaula. A questão 8 fala assim: conforme o Decreto-Lei número 25 de 30 de novembro de 1937, são
inalienáveis as obras históricas ou artísticas tombadas de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. Conforme o decreto, lei, ele diz, são, olha o que ele está dizendo, são inalienáveis as obras históricas ou artísticas tombadas de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. O item está errado, o item está erradíssimo. Por quê? Porque se é de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado, é possível ter alienação, desde que tenha dentro dos limites estabelecidos aqui no decreto. Simples assim, desde que cumpra as regras estabelecidas aqui no decreto. O que é inalienável? Desculpa, o que é inalienável? Inalienável são os bens da União, do Estado e dos municípios, desde que tombados, eles são inalienáveis naturalmente. Então, os bens da União é possível alienar. Os bens do Estado e do município é impossível alienar. Né? Pessoa jurídica de direito público é impossível alienar. Agora, pessoas naturais, pessoa jurídica de direito privado é possível alienar, sim, desde que cumpra as devidas regras estabelecidas aqui pelo decreto. Fechou? Bom demais. Crianças do meu coração, muito obrigado a atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima videoaula, que tá logo aí abaixo. E fui. Tchau, tchau.